Olá, bom, vamos lá. Falando agora de ato infracional, né? Ato infracional é aquela conduta tipificada como crime ou contravenção. Isso se você for imputar a um adulto, né? Maior de 18 anos. Se essa mesma conduta foi praticada, né, está relacionada, está sendo imputada a uma criança ou um adolescente, aí nós não temos o crime nem a contravenção, nós temos o ato infracional, visto que a criança e o adolescente são inimputáveis, não é isso? Ok? Bom, e aí, lembrando que o ato infracional ele vai ser apurado com contraditória e ampla defesa no curso de uma ação socioeducativa pública incondicionada, tendo em vista que o Ministério Público é o autor privativo, é quem tem legitimidade privativa para dar início a essa ação socioeducativa pública incondicionada, ok? Importantíssimo, a criança, sim, ela pratica ato infracional, mas ela não recebe medida socioeducativa, ok? Certo? Existem dois tipos de medidas aplicáveis, medidas protetivas e medidas socioeducativas. Criança pratica ato infracional, sim, mas não sofre medida socioeducativa, apenas recebe medidas protetivas. Joinha? Sim, claro, né? Medidas de proteção pelo Conselho Tutelar, ela encaminha, assim, uma criança e adolescente, os dois flagrante de ato infracional. E aí, o adolescente encaminhado para a delegacia, a criança encaminhada para o Conselho Tutelar. É isso. Bom, adolescente infrator, ele sim sofre medida socioeducativa que pode ser cumulada ou não com medidas de proteção. Lembrando que eles são penalmente inimputáveis. E aí, a aplicação do ECA vai considerar a idade do adolescente, a data do fato, ok? Ou seja, do evento infracional, ok? Que idade que tinha ali? É desse jeito que vai considerar a aplicação do ECA. Ele praticou o ato infracional na véspera do aniversário de 18 anos. E aí? Só pegaram ele quando ele tinha 18 anos. Ele vai responder pelo ECA ou pelo Código Penal? Pelo ECA. Entendeu? Tem que ser. Tem que ter uma regra objetiva, né? Tá bom? Que mais? Direitos individuais do adolescente infrator. Claro, né? Como todo preso, como toda pessoa tem direito, e o adolescente, mesmo o infrator, né, tem direito. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, o juiz da infância e juventude. Tem direito à informação, né, à identificação dos responsáveis pela sua apreensão. Adulto em flagrante de crime, ele é preso, ok? Prisão. Adolescente é apreendido. Apreensão, ok? São terminologias que você precisa estar muito atento na sua prova, né? Muito. Devendo ser informado seus direitos, claro, né? Como qualquer um privativo de liberdade, que é privado da liberdade. A apreensão do adolescente, o local do seu recolhimento, serão imediatamente comunicados ao juiz e à família ou a pessoa por ele indicada. Isso é interessante, né? O adulto, ele tem a faculdade de avisar, né, alguém da sua família, se ele quiser, para se comunicar com alguém, é o direito dele. Aqui não, aqui é obrigação da autoridade competente, entendeu? Obrigação do delegado, quando dá apreensão, é obrigado a comunicar para a família ou para alguém que ele indicar. Obrigado, certo? Porque tem que buscar um responsável por esse adolescente.
Liberação não é soltura, é liberação. Olha lá, vai se acostumando, hein? Para o adulto, alvará de soltura. Para o adolescente, termo de liberação. Ok? Joinha? O juiz analisará a legalidade da apreensão, objetivando imediata liberação, né? Sob pena de impetração de habeas corpus. Sim, né? Uma apreensão ilegal vai dar ensejo ao habeas corpus, que é o remédio constitucional para garantir o direito à liberdade, certo? Identificação, adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória, salvo para confrontação, havendo dúvida fundada, né? Assim, às vezes tem lá umas criaturas que já tem 18, 19, 20, 21, 30, tá dizendo que é adolescente. Ah, eu sou de menor. É, pois é. O povo então que já tá na escola do crime há muito tempo, fala, né, sou de menor, sou de menor, sou de menor. Não encosta muito bem não, né? E, pois é. Não é bem assim não, né? Garantias processuais. Nenhum adolescente será privado da liberdade sem um devido processo legal. Claro. Asseguradas garantias processuais. Você percebe que é muito parecido, né? Com o adulto. Não podia ser diferente. Aí tem um a mais, um plus, né? Tem que avisar a família, obrigação, entendeu? Asseguradas as garantias processuais, inclusive o direito de presença dos pais, do responsável, em qualquer fase do procedimento. Medidas socioeducativas. Bom, são aplicáveis ao adolescente infrator, né? Nunca você vai esquecer isso, tenho certeza, né? Eu tenho vários gatilhos mentais. Uma deles é encher o saco da pessoa com aquilo que é importante. Isolada, eu fiz um curso de PNL, Programação Neurolinguística, né? E o meu professor falou que eu já tenho um dom natural para o PNL. Eu tenho um dom meu, né? Eu tenho modulação de voz, é meu, já nasci. Aí eu aprendi mais algumas técnicas, né? Mas eles não, cara, você pode você pode continuar usando as suas técnicas pessoais, porque você já consegue muita coisa naturalmente. Naturalmente você tem essa programação neurolinguística já nasceu contigo de fábrica. Que bom, né? Os meus alunos agradecem. Por isso que os meus alunos dizem assim, aí eu falei pra ele, agora eu entendi, por isso que os meus alunos falam assim, que eu escutou tua voz nos meus ouvidos lá na prova. Ó, ele ficou impressionado. Muito legal, né? Muito legal. Adorei saber disso. Então vamos lá. Aplicáveis medidas socioeducativas ao adolescente infrator, isolado acumulativamente, passível de substituição a qualquer tempo. Isso aqui também tem de interessante em relação a penalidade dos adultos. O adulto ele sofre uma pena que pode ser uma penalidade, né? Uma pena ali de restritiva de liberdade que pode ser substituída por restritiva de direito ali na sentença, ok? Mas a penalidade do adulto tem a ideia da justa reprimenda, ponto final. Ah, tá. Tem também, para ver se recupera, para ver se aquela pessoa se arrepende da besteira que fez. É nisso. E voltar para a sociedade como uma pessoa melhor. Tá bom? Agora, aqui tem sempre que lembrar o seguinte, qual é a base, o objetivo maior do ECA? Conteúdo pedagógico, né? Sociopedagógico, né? É educar esta pessoa para fazê-la entender que ela é parte integrante de um conjunto, de um grupo, e não é só parte integrante não. Ela precisa ser um colaborador deste grupo social. Ela precisa contribuir para a sociedade. Ela tem que fazer a sua parte para que a sociedade seja melhor. Entendeu? É isso. Então, aqui o conteúdo é pedagógico, principalmente pedagógico, e não simplesmente uma justa reprimenda, ok? E aí,
E por isso é que essas medidas socioeducativas, elas podem ser substituídas a qualquer tempo. É diferente do adulto, que ele tem que cumprir parte da pena para ter direito à progressão, né, de regime, para ter direito a algum benefício, lembra disso? Aqui não, a qualquer tempo o juiz vai verificar se aquela medida socioeducativa está surtindo o efeito pedagógico desejado. Se ela não estiver surtindo, ele vai modificar essa medida socioeducativa. Entendeu? Certo? Na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se a que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Exatamente o que eu acabei de explicar. Você faz parte de um grupo, de vários grupos. O seu primeiro grupo é a sua família. Sua família, ela tem que ser protegida por você. Sua família tem que ser importante para você. Não é? Eu sempre digo isso. Qual é a família, a melhor família? A nossa, não é? A nossa família é a melhor. Tá, tem algumas pessoas que podem ser desajustadas em algumas famílias, mas é a nossa família. E ali a gente vai procurar o quê? Procurar contribuir, melhorar, enfim. E depois da família tem os outros grupos sociais. Certo? E essa pessoa precisa tomar essa consciência. Eu faço parte de uma sociedade, eu tenho obrigação de tornar essa sociedade melhor. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, não é? Isso é muito importante. Não adianta aplicar uma medida que a pessoa não vai ter condições de cumprir. Por exemplo, tem uma medida que é a reparação do dano. Tá, é o adolescente que vai reparar o dano ou é o pai, o bolso do pai? Se for o bolso do pai, não resolve. Porque o adolescente não percebeu, não foi educado, não consegue cumprir, ele tem dinheiro, ele ganha dinheiro, entendeu? Então ele tem que ter capacidade de cumprir. As circunstâncias e a gravidade da infração, jamais se admitindo o trabalho forçado. Né? Jamais se admitindo. Muita gente critica, e eu entendo a crítica, né? Porque é preciso que se perceba que o trabalho é importante na vida de todo mundo, né? Mas, por que não se admite o trabalho forçado? Porque a gente pode chegar a perder o controle disso, certo? Então, não é que ele não tenha que fazer nada, mas não pode obrigar, tem que educar e dar consciência de que ele tem que trabalhar, tem que chegar junto, que tem que contribuir também, mas não pode ser forçado, entendeu? É isso. E olha, eu sei que forçar, obrigar é mais fácil, né? Mas o ideal é realmente não ter o trabalho forçado. Às vezes você impõe porque você é uma autoridade ali e tem que fazer. Mas quando você coloca isso como uma regra geral, pode-se perder limites, entendeu? Por isso que o trabalho forçado é proibido. Agora, olha, se você trabalhar, você tem benefícios, né? Você tem uma troca, aí a maioria se interessa. Algumas súmulas importantes do STJ: a aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente pela prática de ato infracional é de competência exclusiva do juiz. Somente o juiz aplica. Claro, por indicação do Ministério Público, por provocação, lembrei. Por provocação. Ali não é denúncia, agora me fugiu a palavra, mas a gente vai falar dela daqui a pouco, né? Na ação socioeducativa, ao oferecer a ação socioeducativa, o Ministério Público nem sempre ele coloca ali, sabe, a medida socioeducativa, diferente da denúncia, né? Por quê? Porque durante o trâmite vai se verificar, mas pode o Ministério Público sugerir alguma medida socioeducativa, mas quem aplica efetivamente é o juiz, ok? Somente o juiz aplica a medida socioeducativa. Olha que importante. 265 é necessário a oitiva do menor infrator, ainda fala menor, porque é uma súmula antiga, antes de decretar-se a regressão da medida socioeducativa, né?
Como ela pode ser modificada, né? Ela pode melhorar ou piorar. Ok? Aqui pode. Por quê? Por conta do conteúdo pedagógico que a medida socioeducativa, né, tem. Por isso que vai ser ouvido o adolescente infrator. A prescrição penal é aplicável, claro, nas medidas socioeducativas, né? Beneficia o adolescente, claro que vai ser aplicável a prescrição, que é o instituto processual que pune a demora, né? A inércia. Vamos falar das medidas socioeducativas. Advertência. O que é advertência? É uma admoestação verbal reduzida a termo, colocada no papel e assinada. Olha, eu vou te dizer, algumas advertências são tão bem feitas que bota muita gente no rumo, sabe? Eu já vi isso acontecer. Já vi adolescentes começar a se envolver, com pessoas erradas. E aí chegaram, né, primeira vez, pegou o adolescente, olha, o juiz pega a criatura e dá uma advertência de verdade, dá uma sacudida forte, sabe? Que a pessoa rapidinho acha o rumo de casa. Rapidinho, já vi isso acontecer. É aplicável, olha, isso cai muito em prova. A advertência, ela é aplicável se houver prova da materialidade e apenas indícios de autoria. Não precisa ter prova da autoria, não. Só indícios da autoria. Mas e se não foi ele? Pô, só tem indício da autoria. O ato infracional realmente está comprovado, aconteceu. Se foi ele ou não, que não se tem certeza. Basta indícios e pode aplicar advertência dessa, né? Não dói, não. E se não foi ele? Se não foi ele, devia estar mais ou menos envolvido, porque para estar ali, entendeu? Então, a advertência, basta indícios de autoria, mas tem que ter prova da materialidade. Outras medidas socioeducativas, obrigação de reparar o dano, ok? Agora, isso aqui é para o adolescente, não é para o pai, né? Não é para o pai e para a mãe. Percebeu? Às vezes é um adolescente infrator, classe média, classe alta, adolescente infrator. Aí o juiz aplica uma medida socioeducativa, mas quem vai cumprir é o pai. Que cunho pedagógico é esse? Nenhum, ok? Essa reparação do dano, o adolescente pichou. Se ele concordar em lá, não é admitido o trabalho forçado, mas se ele concordar ir lá e pintar o muro todo, né, enfim, né, porque é um dano ao patrimônio, certo? E aí ele vai lá e pronto, é ele que fez, tá bom? Se impossível a reparação do dano, outra medida se aplica. Prestação de serviço à comunidade, mais uma vez, que é o 10, é trabalho forçado? Não, ele vai aceitar. Analisar as aptidões do adolescente, até 6 meses e no máximo 8 horas semanais, aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis que não prejudique o horário da escola ou eventual trabalho, né, do adolescente. E a partir daqui começa a ficar mais grave, né? É a liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional. Não é estabelecimento prisional, ok? É estabelecimento educacional. Olha, para a aplicação destas medidas socioeducativas é preciso prova de autoria e prova de materialidade. Prova de autoria e prova de materialidade. Muito interessante isso. Não se exigirá tais provas na hipótese de remissão oferecida pelo MP como forma de exclusão do processo ou pelo juiz como forma de suspensão e extinção processual. Vamos entender isso aqui. A remissão é uma transação, sabe? O Ministério Público, isso falando vamos falar primeiro do MP. A remissão pode ser aplicada pelo MP ou pelo juiz, ok? Nós vamos ver isso mais detalhadamente, mas eu já quero que você entenda o que é isso, porque é ruim ler uma coisa e não entender, né? Então a remissão é uma transação. O MP vai assim, olha só, para o adolescente e para os pais ou responsáveis. Não vou oferecer, não vou iniciar a ação socioeducativa, ou seja, não vou acusar,
representar, lembrei, representação, né? Não vou representar contra o adolescente se, entendeu? Se você aceitar reparar o dano, se você aceitar fazer... pode ser uma das medidas socioeducativas, mas assim, aí estabelece lá as condições que ele quer. Se você vir aqui todo mês assinar aqui, me dizer o que está fazendo, pode ser. Entendeu? Então o MP estabelece condições e diz assim, se você aceitar essa remissão, eu não vou iniciar a ação socioeducativa. Se você aceitar e cumprir as condições da remissão. Então, a remissão para o MP é uma forma de exclusão do processo, porque o processo não vai nem começar. Agora, o MP ofereceu a representação, ok? Deu início à ação socioeducativa. O juiz recebe e o juiz oferece ao adolescente e aos seus pais ou responsáveis. Olha, como forma de suspensão ou de extinção processual, vou acabar com esse processo, ou vou suspender se você cumprir, vou te oferecer a remissão. E essas são as condições. Aceita? Percebeu? Então é uma forma de negociação. Olha, eu não estou dizendo que você é culpado. Eu estou dizendo que você não vai passar pelo trâmite processual. Você não vai passar pelo trâmite processual. Aqui no processo, a gente não está dizendo que você é o autor do ato infracional, ou que tem ato infracional. Tem indícios aqui. Tem indícios. Afinal, o Ministério Público ofereceu. Mas ainda vamos buscar as provas da autoria ou materialidade. Mas se você não quiser passar pelo processo, nós temos aqui um acordo, a remissão nessas condições. Entendeu? E aí, se o adolescente, seu responsável, aceitar, o processo pode ser suspenso e ele cumprindo, logo depois o processo é extinto. Entendeu? Joinha? Bom, tem mais medidas socioeducativas. Encaminhamento aos pais ou responsáveis, isso mediante um termo de responsabilidade. Orientação, apoio e acompanhamento temporário, matrícula e frequência em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Essas medidas aqui, elas são duplas, elas são socioeducativas e protetivas. Inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, criança e o adolescente, tratamento médico, psicológico, psiquiatra em regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, ok? Como eu já disse, originariamente, essas últimas medidas, elas são medidas de proteção. Mas quando aplicáveis aos adolescentes infratores, são medidas socioeducativas. Socioeducativa não tem mais acento nem hífen, tá? Quer dizer, esse hífen aqui não está errado por causa da posição dele, né? Pois é, mas o acento não tem mais. Quando aplicáveis à criança infratora ou não e ao adolescente desamparado. São medidas de proteção, como o acolhimento familiar, que é exclusivamente medida de proteção, o acolhimento institucional é exclusivamente medida de proteção e a colocação em família substituta é exclusivamente medida de proteção, ok? Então, muito cuidado! As medidas de proteção, né? Existem medidas de proteção e existem medidas socioeducativas. E aí você já sabe que existem algumas medidas que elas são tanto medidas de proteção quanto medidas socioeducativas, ok? Elas se qualificarão como medidas socioeducativas quando aplicáveis ao adolescente infrator, ok? E elas serão medidas de proteção nos demais casos. Não é isso? É. Agora, existem algumas medidas de proteção que elas são exclusivamente medidas de proteção, que são esses últimos aqui. Tranquilo, né? Assim como existem medidas exclusivamente socioeducativas, como a gente já viu. Liberdade assistida. Agora nós vamos falar das mais graves, né? Aplicáveis nas situações mais graves. Liberdade assistida, objetivo acompanhar, auxiliar e orientar.
o adolescente. No mínimo 6 meses. Mínimo 6 meses. Prorrogada a qualquer tempo, revogada ou substituída. Ouvido o orientador, o MP e o defensor. Atribuições do orientador, apresentando o relatório do caso. O que o orientador tem que fazer? Promoção social do adolescente e da sua família, supervisão da frequência, do aproveitamento escolar e da sua profissionalização. Tem que acompanhar esse adolescente, né? Seria ótimo se funcionasse sempre, né? Tem alguns bons trabalhos, mas a gente ainda precisa caminhar muito. Inserção no mercado de trabalho. Inserção no mercado de trabalho. Regime de semiliberdade. Aqui já começa, aqui já temos a institucionalização do adolescente, cerceando sua liberdade de locomoção, né? Aqui tem. Esse regime de semiliberdade pode ser inicial ou como forma de transição para o meio aberto. Como assim? Ele foi internado, ok? Teve bom comportamento, né? Toda uma avaliação, olha, não vamos colocar direto na liberdade assistida, não. Ele vai sair da internação para a semi-liberdade, se ele se comportar para a liberdade assistida e assim vai, né? Sendo liberado. As atividades externas devem ocorrer visando inserção comunitária, independentemente de autorização judicial, que já é inerente ao regime, ok? Escolarização e profissionalização obrigatórias. Olha que perfeito isso, né? Sem prazo determinado, aplicando-se no que couber as regras da internação. Não tem prazo fixado para acontecer, né, para finalizar. Já a internação, aí é a medida privativa de liberdade, né? A internação, ela observa alguns princípios, tem vários detalhes, sempre lembrando que a internação é aplicável somente ao adolescente infrator, assim como qualquer medida. Ela não pode ultrapassar 3 anos, ok? E sempre imagina o seguinte, é péssimo, é ruim demais, né? E ela é regida por alguns princípios da brevidade, excepcionalidade, respeito à condição de pessoa em desenvolvimento. Não é fácil lidar com adolescente internado, né? Eu nunca lidei, assim, eu já encontrei vários, né, no juizado da infância e juventude. Eu lembro de um adolescente que ele era muito magrinho. Ele tinha por volta de 14, 15 anos, mas não parecia ter 11, sabe? Muito magrinho, muito miudinho. E o moleque era terrível, lá em Macaé. E ele era assim, já tão descolado, assim, já tão descolado no sentido seguinte, ele já entendia tanto do trâmite, ele já tinha passado por aquilo ali tantas vezes, né, que ele falava assim, ô tia, deixa eu, chama lá o defensor lá pra eu, como é que é? Pra eu desenrolar com ele. Eu tenho que, antes da audiência, eu tenho que falar com ele, pra eu desenrolar com ele. Ô tia, chama lá o defensor, assim mesmo. Nesses termos. Aí você pensa, né? Como que um menino já está assim tão, né? É triste, né? É muito triste. De como que ele já está tão confortável, essa é a palavra, confortável naquela vida que não deveria ser confortável, né? Que vem, ele estava internado provisoriamente, e era apresentado no fórum e ele já sabia o trâmite, o procedimento. Eu tenho que ter um desenrolo com o defensor antes de eu entrar. E esse era o vocabulário dele. Entendeu? Eu olhei para ele assim, tá bom, eu vou chamar um defensor. Só um instante, né? Desculpa, esqueci aqui de deixar no mudo. Mas enfim, então você percebe que é triste, né? Muita gente fala assim, Claudete, vai ficar com peninha de adolescente, fator, tudo bandido, não presta. Mas eu enxergo a criança. Tá, eu já passei por assalto, já sofri violência de adolescente infrator. Mas no auge do assalto, ele pegou meu relógio lá na Central do Brasil. Pegou meu relógio e ele é outro magrelão, né? Eu meti a mão e segurei ele, né? Quando eu segurei ele assim, aí ele me solta, eu solto você. E aí foi juntando um mundaréu de gente, né? E aí eu olhei assim, eu vi um pessoal pegando
coisas para bater nele. E eu fiquei com pena dele. Eu fui e soltei. E aí meu relógio, ele é aquele antigão, já faz tempo pra caramba isso, que ele soltava, né, as correias, ele já sabia como tirar o relógio. Ele pegava assim, girando. Aí ele não levou o relógio. Não, minha, ele levou porque eu soltei, que eu fiquei. Pensei assim mesmo. Ai meu Deus, vou machucar esse garoto. Aí eu soltei ele, pensei isso. É tão instintivo, né? Você nem raciocina direito. E aí ele foi correndo, só que um adulto pegou ele, um senhor pegou ele. Aí eu fui lá, vi os dedinhos dele, peguei, olhei pra ele assim e fui embora, né? E ele ficou puto não comigo, ele ficou revoltado com o senhor que prendeu ele. Aí eu fui embora. E assim, sabe? Aí você vê aquele mundo lá perdido, eu falo que é um rascunho do mundo, né? E você não vislumbra muita saída, mas temos que tentar, né? Temos que continuar tentando proteger nossas crianças. E esses adolescentes precisam sim, eles precisam sofrer, né, as medidas socioeducativas, verdadeiramente socioeducativas, para perceber que existe outra opção, que existe sim, né, a reprimenda pelos seus atos que eles sabem que são ilegais, entendeu? Bom, eu vou parar por aqui. No próximo vídeo eu vou detalhar a internação. Internação é um assunto bastante importante para a sua prova, cai muito, né? Porque chama atenção e tem vários detalhes a internação. Tchau, tchau!